Então, olhando para o catálogo aqui, que informações que nós temos, né? Temos que o diâmetro de 100 milímetros oferece ou um diâmetro de haste 45 ou um diâmetro de haste 40. Nós calculamos um de 78, né? Então, ultrapassa em 8 milímetros o diâmetro de haste disponível para um diâmetro de 100 milímetros. O que nós fizemos? É o que realmente estão pensando. Adotamos um diâmetro de pistão maior para conseguir ter um diâmetro de haste suficiente, né? Então, adotamos agora um diâmetro de pistão de 125 com um diâmetro de haste de 90 milímetros. Então, eu acho que seria o sétimo passo que está na apresentação de vocês aí, né? Que é um diâmetro de haste comercial, que imediatamente pega o diâmetro de haste linha e busca o imediatamente superior ao diâmetro de haste calculado. Então, o que a gente viu? A gente viu que para um diâmetro de pistão de 100 milímetros, há duas opções. Uma opção de 45 milímetros de haste, né, diâmetro de haste, ou um diâmetro de haste de 70 milímetros. Então, o que acontece? O diâmetro de pistão não me atende, tá? Ele não me atende. Eu preciso alterar o diâmetro de pistão em função de uma possível falha na haste. Então, eu assumo um diâmetro de pistão de 125 milímetros com um diâmetro de haste de 90 milímetros. Tá? Vamos para o oitavo passo. Quem é o oitavo passo? Tá? Ainda aqui eu posso calcular uma nova pressão de trabalho, né? Uma PTB nova. Vou chamar uma nova PTB. Essa nova pressão de trabalho calculado em cima desse diâmetro de 125 milímetros de pistão. Então, se eu calcular essa pressão aí, eu vou ficar com 111,91 bar, tá? Então, essa aqui é interessante, ó, pessoal. Já deu uma folga significativa para mim ter uma perda de carga nesse processo aqui, tá bom? Então, vamos evoluindo agora. Oitavo passo, tá? Então, isso aqui já está resolvido o nosso problema, né? Já atendi, já satisfiz o meu objetivo. Determinei diâmetro de pistão e diâmetro de haste de cilindro para atender aquela solicitação, tá? O que a gente vai determinar agora são, né, outras variáveis que vão ajudar nos demais dimensionamentos dos subsistemas, né? Então, se só que fosse um quebra-cabeça aqui, tá? Imaginamos lá um quebra-cabeça. Tá? Então, eu vou começar a calcular essas partes aqui do quebra-cabeça que elas fazem a interface entre os dois subconjuntos, tá? Então, vamos lá. O oitavo passo para vocês é a área da coroa, né, pessoal? AC, área da coroa, tá? A área da coroa, se quiserem determinar, na realidade, é uma diferença entre a área do pistão, a área do êmbolo aqui, né, com a área dessa haste. Então, é a área desse anelar, a área da coroa, né? Então, é diâmetro de pistão menos diâmetro de haste. Desculpe, a área de diâmetro de pistão menos a área de diâmetro da haste, né? Então, a área da coroa vai ser π, diâmetro do pistão ao quadrado, menos diâmetro de haste ao quadrado, dividido por 4. Então, a área da coroa, não me preocupei em calcular, mas vá que o catálogo não apresente, a área da coroa está no catálogo, né, pessoal? Ó, a área, eles chamam de anular esse catálogo aqui, tá? Então, a área da coroa para 125,90, 125,90, a área da coroa é 59,10 centímetros quadrados. Vamos ver se tem espaço ainda para o passo 9, que é a vazão de avanço. Então, quanto eu preciso
encher nessa câmara do pistão aqui para ele avançar, tá? Então, quanto vai entrar de volume de fluido aqui para ele avançar, tá? Claro que isso aí vai ser dependente de quem? Da velocidade, né? Então, a minha vazão de avanço vai ser quem? A velocidade de avanço multiplicado pela área do pistão. Quem é a velocidade de avanço? Então, vazão de avanço é comprimento de haste, não estava aqui mais o desenho, mas é comprimento de haste, LH, dividido pelo tempo de avanço. Eu tenho dois tempos de avanço, Gustavo. Tem um tempo de avanço que pode ser 30 segundos, ou tem um tempo de avanço que pode ser 20 segundos. Qual deles que eu vou usar? É óbvio que é o que vai dar vazão maior, né? Eu estou me preocupando em calcular a maior das vazões aqui. Então, o que vai dar maior vazão é aquele que tem menor tempo, né? Então, LH por tempo de avanço, que é os 20 segundos, multiplicado pela área do pistão, que, se não está calculado aqui, a gente vai lá no catálogo e pega essa informação, né? Área de pistão, 125 milímetros, né? É a área do emblock, que é 122,72 centímetros quadrados. Então, área de pistão. Então, fazendo uma substituição dessa vazão de avanço, quem é a velocidade de avanço? 1,4 metros, divididos pelo tempo de avanço 20 segundos, multiplicado por 122,72. 122 vezes 10 a menos 4, que está em centímetros quadrados, tá? Então, a minha vazão de avanço vai resultar em 8,59 vezes 10 a menos 4, 8,59 vezes 10 a menos 4, metros cúbicos por segundo, e se a gente levar lá para litros por minuto, tá? Equivale a 51,54 litros por minuto, tá? Então, 51,54 litros por minuto. Fechei esse passo 9, vamos lá para o passo 10, então, né? Colocando esse passo 10 para determinação, o que nós vamos achar aqui? Tá? Chamei ele de vazão de retorno. Tá? Quem é a vazão de retorno? É o que ocorre no lado oposto, né? Quando o cilindro retorna, quanto eu preciso de injetar nessa via aqui, né? Para o cilindro retornar dentro do tempo requisitado. Tá? Então vamos lá. Qual é a vazão de retorno? É velocidade de quem? Velocidade de retorno multiplicado pela área da coroa. Quem é a velocidade de retorno? Se eu não me engano, é 1,4 metros dividido por 14 segundos. Multiplicado pela área da coroa. A área da coroa é determinada via catálogo ali, 59,10 vezes 10 a menos 4. Tá? Então ficou uma conta de malandro aqui, estou adicionando apenas a informação de mais uma casa decimal aqui no meu sistema, né? Então deu 5,91 vezes 10 a menos 4, é isso? 5,91 vezes 10 a menos 4 metros cúbicos por segundo. Isso aqui equivale a 35,46 litros por minuto. Passo 11 é uma vazão induzida de avanço. E o que é essa vazão induzida de avanço, pessoal? Tá? Eu estou avançando o cilindro nessa câmara aqui. A câmara oposta ao cilindro, ela funciona como uma bomba, né? Então eu tenho aqui um fluido que está confinado nessa parte aqui, que vai colocar em toda a via do retorno, enquanto o cilindro estiver avançando,
toda a cadeia de retorno dela, toda a condução de retorno dela vai sofrer a ação dessa vazão. Então a vazão induzida de avanço é isso, é o que ocorre na câmara oposta quando está sob velocidade de avanço. Então vamos lá, câmara oposta ao avanço é a área da coroa, então vazão induzida de avanço é a velocidade de avanço, que é ela que proporciona esse avanço, multiplicado por quem? Pelo que ocorre do lado oposto. Quem está do lado oposto ao avanço é a área da coroa. Então, vazão induzida de avanço é igual a 1,4 dividido por 14 segundos, né, que é a velocidade de avanço. Não, desculpa, por 20, né, por 20 segundos, multiplicado pela área da coroa, que é 59,10 vezes 10 na menos 4. Tá? Essa vazão induzida de avanço resulta em 4,14 vezes 10 na menos 4 metros cúbicos por segundo, que equivale a 24,82 litros por minuto. Eu venho avançando para cá. Vamos determinar a vazão agora. Passo 12, vazão induzida de retorno. Ora, o que ocorre na câmara oposta ao retorno, né? Então, velocidade de retorno multiplicado pela área do pistão. Velocidade de retorno 1,4 por 14 multiplicado pela área do pistão, que foi determinada via catálogo também, né? 122 com alguma coisa, vamos ver, 122 com 72, né? 122,72 vezes 10 na menos 4, tá? Vamos lá então, minha vazão induzida de retorno resultou em 1,227 vezes 10 na menos 4, desculpe, 10 na menos 3 metros cúbicos por segundo, que equivale a 73,63 litros por minuto. 73,63 litros por minuto. Tá? Resolvido esse 12º passo, vamos para o 13º passo, tá? Que são as pressões. A partir do 13º passo são pressões, né? A pressão de retorno, tá? Pressão de retorno, força de retorno sobre área da coroa, tá? Força de retorno é os 500 quilos, né? 500 kg força vezes 9,81 divididos pela área da coroa, que é o 59,10. 59,10 vezes 10 na menos 4. Isso aqui vai me resultar em 8,3 bar, né? Uma pressão bem baixa, 8,3 bar. Tá? Só para movimentar a inércia, na realidade, né? Só para tirar aquela uma pressão residual que a gente pode ter na via de retorno, né? E aí a gente trabalha com as pressões induzidas de avanço, pressões induzidas de retorno. Vou amarrar aqui então. Pressão induzida de avanço é o 14º passo. Tá? Quem é essa pressão induzida de avanço? Ela é dada por quem? Pela força de avanço dividido pela área da coroa. Né? Pressão induzida de avanço, força de avanço pela área da coroa. Tá? Então, quem é a pressão induzida de avanço? Força de avanço pela área da coroa. Força de avanço nós já conhecemos, é
137,34 kN, 137,34 kN divididos por 59,10 vezes 10 na menos 4, que era da coroa. Isso vai me resultar em 232,39 bar. E a pressão, 15º passo aí pela metodologia de vocês, é a pressão induzida de retorno. Tá? Pressão induzida de retorno é a força que acomete, né, a força de retorno dividido pela área oposta, área do pistão. Então a força de retorno é uma força 500 vezes 9,81 divididos pela área do pistão, que é 122,72 vezes 10 a menos 4. Vai nos resultar numa pressão induzida de retorno bem baixa, aí na faixa de 4 bar. Tá? Onde vai ser usado isso, pessoal? Naquelas linhas, por exemplo, naquelas tubulações ou naqueles componentes que vão se instalar, por exemplo, na linha de retorno, né? Quando ela receber a pressão induzida de avanço, ela é maior do que a pressão de retorno, né? Então a gente tem que tomar cuidado com essas classes de pressão desses componentes para ver se estão adequadas a essas pressões induzidas, tá? Isso aqui aparece bastante na questão do filtro, se tu for utilizar filtro de retorno. Mais adiante a gente conversa sobre isso aí quando chegar lá na hora de especificar o filtro, tá? E o 16º e 17º passo, 16º e o 17º passo aí da metodologia proposta para vocês, tá? A função do amortecimento. Aí a minha sugestão é que vocês sempre procurem ali no fabricante ali o que ele sugere de velocidade de amortecimento, tá? Eu tenho em mente aí que a maioria dos fabricantes trabalham quando a velocidade ou de avanço, né, ou de retorno for superior a 0,1 metros por segundo, eles alguns recomendam o amortecimento, né? Então a gente viu lá na parte teórica como é que funciona esse amortecimento, né? Tem uma espécie de válvula controladora de vazão junto, e aí eu tenho um ressalto do cilindro que chega antes do êmbolo para possibilitar que se faça esse amortecimento, né? No nosso caso a gente não tem nenhum dessas aplicações. A maior das velocidades para 20 segundos dava na faixa de 0,1 metros por segundo, então eu não preciso de amortecimento. A questão do 17º é o tubo de parada. Na realidade, o tubo de parada é um reforço que se faz sobre o mancal, né? Em função daqueles sistemas que vão ficar recebendo muita carga na horizontal, né? Então, no nosso caso aqui, a carga vai ser vertical. Esse é um levantamento vertical, eu não vou ter necessidade de tubo de parada. Mas quando eu tenho uma carga elevada que vai se deslocar na horizontal, vai exercer uma flexão sobre essa haste, é interessante dar uma olhada se faz necessário esse tubo de parada, como alguns fabricantes falam, ou seja, é um reforço no mancal, né? Um reforço principalmente nesse mancal aqui externo, para sustentar essa carga, melhorar a sustentação dessa carga e evitar que eu tenha vazamentos aqui entre haste e essa vedação, né? E o mancal também. Bom, acho que aqui a gente finaliza todo o contexto. Eu sei que essas vazões vão ser usadas mais adiante, mas elas já ficam de conhecimento aqui. Aquilo que eu montei aqui, uma espécie de quebra de cabeça, isso aí vai ser usado em outros sistemas. Eu sei que há críticas quanto a usar uma metodologia fechada assim, mas eu acho que quando a gente está se familiarizando recém com o conteúdo, é importante ter uma metodologia fechada. Depois é claro que vocês já começam a trabalhar com ela. Eu estou diante de uma carga de compressão axial. Dimensiona primeiro
o cilindro, o pistão, Gustavo? Talvez não. Talvez o elemento crítico seja a haste. Então, eu pulo lá para o seu passo 6, determino o diâmetro de haste e depois que especifico o diâmetro do pistão, do êmbolo, tá? Aí é roteiro, tá? Mas eu propus um roteiro aqui para que vocês consigam tornar esse aprendizado um pouco mais fácil nesse momento pandêmico aí, né, que a gente está em afastamento, para enfatizar esse processo. Aguardo então as dúvidas e questionamentos aí na nossa próxima aula, tá? Muito obrigado.